Deixa eu te contar uma história meio esquisita, que eu juro que tem tudo a ver com a sua segunda-feira. Lá na mitologia grega, tinha um cara chamado Sísifo, e o castigo dele te fala que ele deve ter irritado bem os deuses. O castigo dele era o seguinte: empurrar uma pedra gigante montanha acima, e toda vez que ele quase consegue chegar no topo, a pedra escapa e rola tudo novamente para a base. E ele tem que descer e começar tudo de novo, para sempre, sem pausa para café, sem pausa para nada. Durante muito tempo esse mito era só isso mesmo, uma imagem de dor e sofrimento, do tipo, coitado de Sísifo. Mas aí um cara chamado Albert Camus, filósofo, escritor, um dos grandes pensadores do século passado, pegou essa história e olhou para ela de um jeito completamente diferente. E sinceramente, quando eu li isso pela primeira vez, mudou um pouco a forma como eu encaro meu próprio dia a dia. Então é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Porque sem perceber, a sua vida pode parecer bem similar à de Sísifo. E por que isso entendido do jeito certo não é motivo para desespero. É na real uma das ideias mais libertadoras que eu já esbarrei. Olha por um segundo e pensa na sua própria rotina. Sério, pensa mesmo. Você acorda mais ou menos no mesmo horário, vai para o mesmo trabalho, ou abre um aplicativo, manda mensagem para o mesmo tipo de cliente, resolve um problema parecido com o que você resolveu ontem. Chega o fim do dia, você está cansado, dorme e amanhã começa tudo de novo. Eu sei que parece meio óbvio falar isso, mas presta atenção. Isso que eu acabei de descrever é literalmente a pedra subindo e descendo a montanha. A gente só não chama dessa forma. E o interessante é que a pedra muda de nome, de pessoa para pessoa, mas ela tá lá, para praticamente todo mundo. Para um é uma planilha que se refaz todo mês, para outro é a casa que tem que ser limpa todo dia, para uns é aquela meta de venda que tem que ser feita todo mês. E aqui vai algo que vale a pena guardar. O problema nunca foi a repetição em si. O problema é que a gente fica esperando que um dia vai parar e que vai existir tipo, ok, agora eu parei, vou relaxar de vez. Só que cá entre nós, para a maioria de nós, esse momento não chega do jeito que a gente imagina. E é exatamente aí que mora o cansaço de verdade. Não é a tarefa repetida em si, é a gente ficar esperando ela parar de se repetir. Então, antes de qualquer coisa, o primeiro passo é bem simples: reconhecer qual é a sua pedra, sem drama, sem se cobrar por isso. Só perceber o padrão já ajuda, porque tira aquela sensação de peso do tipo, poxa, isso só acontece comigo. Agora, deixa eu te contar uma coisa engraçada no sentido triste da palavra. A gente meio que terceirizou a solução para esse desconforto, e o nome dessa solução é a distração. A pedra te incomoda? Abre o feed. O trabalho está repetitivo? Então vamos começar a sonhar com a aposentadoria, com as férias, com aquele dia mágico em que finalmente vai ter chegado lá. E olha, isso não é falha sua. Tem uma indústria inteira de entretenimento, de consumo, de comparação nas redes sociais que vive vendendo essa ideia. Que existe sim uma vida sem a pedra, só que ela está sempre um passinho à frente. No próximo produto, no próximo emprego, no próximo relacionamento. O detalhe chato é que essa fuga cobra um preço. Ela transforma o seu presente numa sala de espera. Você para de realmente viver a subida, porque está ocupado demais esperando o topo. Um topo que cá entre nós, nunca é permanente mesmo. E é por isso que tanta gente hoje tem aquela sensação de tipo, tô meio atrasado em relação à minha própria vida. Mesmo quando de fora, parece que tá tudo bem. Não é falta de conquista, é apenas o hábito de medir o dia pelo resultado final, em vez de medir pela experiência de ter vivido o dia. Camus tinha um nome para esse choque, entre a gente querer um sentido definido para a vida e o mundo simplesmente não entregar isso pronto. Ele chamava de absurdo. E olha, não é uma palavra dramática, nem um convite para desistir de tudo. É só um jeito honesto de nomear uma tensão que no fundo todo mundo sente. Só que quase ninguém fala sobre isso em voz alta. Então, a próxima vez que bater aquela vontade de fugir da rotina, só no automático, vale se perguntar rapidinho: eu tô descendo de verdade agora ou só adiando o encontro com a minha pedra? Beleza, é aqui que a coisa fica boa. Preste atenção nessa parte que é a virada de tudo. Camus não vem com aquele papo de aceite seu sofrimento e sorri e tá tudo bem. Não, ele foi bem mais ousado que isso. A ideia dele foi mais ou menos assim: se ninguém vai te entregar um sentido pronto de fora, nenhum deus, nenhuma sociedade, nenhum topo mágico que resolve tudo, então pensa comigo. Você está livre, livre para criar o seu próprio sentido dentro do próprio ato de empurrar a pedra. E isso muda completamente a pergunta que você faz para a vida. Ao invés de quando isso vai acabar, a pergunta vira outra: como eu quero empurrar essa pedra, já que ela vai existir de qualquer jeito? Na prática, porque eu sei que filosofia bonita sem aplicação prática cansa. Isso fica mais ou menos assim: aquele trabalho repetitivo, você não precisa aguentar ele só esperando a aposentadoria chegar. Dá para fazer com mais presença, mais cuidado, com aquele orgulho de fazer bem feito. A dificuldade financeira que volta todo mês, ela não vai sumir só porque você decidiu ressignificar ela.
Vamos ser sinceros, mas o jeito como você lida com isso, com mais organização, com mais calma, isso sim depende só de você. E aquele relacionamento que pede o mesmo esforço, o mesmo cuidado todo santo dia, isso não é um defeito do relacionamento. É simplesmente como um vínculo humano funciona. Ele sempre vai pedir repetição. E repara numa coisa importante: essa virada não tira a dificuldade do caminho. Ela tira um segundo sofrimento. Aquela que a nossa cabeça cria quando fica brigando com o fato de que a vida é estruturalmente feita de repetição. Então fica um convite. Escolha uma pedra sua. Uma só. E hoje, só por hoje, faz ela sem ficar esperando que ela deixe de existir. Faz ela bem feita. Não porque vai levar a algum lugar, mas porque fazer bem feito já é por si só uma forma de respeito com você mesmo. Tá bom, mas não quero deixar isso só no campo da ideia bonita. Vamos tornar isso mais útil de verdade. 3 coisas que você pode aplicar. Primeiro, separa o que está sob o seu controle do que não está. Você não controla se a pedra vai rolar de volta, pois ela sempre volta. Mas você controla como você desce a montanha para buscá-la de novo. Seja com raiva, remoendo, ou com a cabeça mais tranquila. Segunda, repense o que conta como um dia bem-sucedido para você. Em vez de medir pelo resultado final, mede pela qualidade de como você fez as coisas. Um bom dia não é aquele que a pedra ficou lá no topo para sempre. Até porque isso nunca vai acontecer. É aquele que você empurrou a pedra com mais intensidade e integridade. Terceira, e essa eu acho a mais importante. Entenda que a paz não é a ausência da pedra de Sísifo, é a ausência da luta contra o fato dela existir. E olha, isso não é resignação, não é deixa quieto, deixa isso pra lá. É a diferença entre gastar sua energia negando a realidade ou gastar a mesma energia respondendo bem a ela. Camus fecha o texto original dele com uma frase que, para mim, resume tudo muito bem. Ele diz que é preciso imaginar Sísifo feliz, não porque a pedra vai parar de cair. Ela não vai, mas porque naquele instante em que ele desce a montanha para buscar ela de novo, aquele instante é dele, só dele. Ninguém tira, nem mesmo os próprios deuses que condenaram ele. Você não vai vencer a montanha, ninguém vence. A pedra sempre acaba voltando para todo mundo. Mas sabe o que eu descobri? A liberdade nunca esteve em parar de empurrar. Ela tá em como você empurra. Em parar de acreditar que sua vida só vai valer a pena depois de um topo. Que, sinceramente, talvez nunca chegue do jeito que você imagina. E talvez seja isso, no fim das contas. Não é sobre chegar, é sobre o que você faz com o tempo que passa empurrando. A pedra vai continuar caindo. Isso não tá em discussão. A única pergunta que sobra é como você quer descer a montanha para buscar ela novamente. Essa resposta só você pode dar. E de um jeito meio estranho, é exatamente aí que mora a paz.